Nós recebemos para um bate-papo importante a advogada, presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB, doutora Juliana Saraiva. Doutora Juliana, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Cruzeiro. Sempre importante ter a senhora aqui, até para a gente tratar de um assunto importantíssimo, que é a questão do ECA digital. Me lembro que recentemente a senhora esteve aqui e nós falávamos sobre a expectativa do ECA digital. Agora é lei, doutora. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês novamente, né? Pois é. Antes de setembro, nós conversávamos por conta de tudo que aconteceu lá, da época da denúncia do FELCA. E agora a gente tem a alegria de que a lei, ela de fato entrou em vigor. Então, realmente é um motivo para comemorar, sem dúvida nenhuma. Diante de tantos fatos tristes, esse pelo menos é um instrumento que pode amenizar situações bem delicadas que a gente estava enfrentando, né? É um exemplo de como a legislação se adapta às novas tecnologias também, né? Nesse caso em particular, né? Porque o ECA é desde 1992, é isso? Uhum. Se não me falha a memória? Sim. Então, pelo menos é o que as outras legislações poderiam também seguir, né? Porque hoje os crimes digitais são bastante importantes, Sim. né? Inclusive, pesquisas dizem que é a primeira lei desse sentido das Américas. Uma lei que vem complementar, né? O ECA continua, então é uma lei complementar, porque muitas pessoas com esse nome ECA digital, eu acho que às vezes quem escuta dá uma impressão, né? Olha, será que o ECA foi substituído? Agora, na verdade, ele ficou obsoleto, vamos usar um novo? Não, na realidade, ela é uma lei complementar que traz esse ponto específico, pensando na proteção integral das crianças e dos adolescentes, mas através do uso da internet, que era aquele marco muito importante, porque antes, na verdade, até hoje a gente tem na cabeça que a internet é uma terra sem lei, né? Uma terra de ninguém, onde tudo se pode. E do jeito que estava, a verdade seja dita, era mesmo. Principalmente envolvendo crianças e adolescentes. E a gente logo fala sobre isso. Então, essa lei, sem dúvida nenhuma, ela é um marco, ela é um instrumento muito bom, mesmo porque acho que as pessoas não têm dimensão de quantas crianças e adolescentes estavam sendo vítimas de crimes através da internet e também praticando. Porque o que aconteceu com esse aumento, né, principalmente do uso da IA, que ainda está sendo um desafio, foi o aumento. Logo, nós temos agora um instrumento que tenta dar uma segurada nisso, uma controlada, um olhar diferente, já que a criança e o adolescente, eles não têm um controle. Se nem adulto tem, quem dirá uma criança e adolescente. Então, ele traz essa questão de ter um local mais seguro e até mesmo toda a maneira como os sites terão que ter o seu desenho, né, o design dos sites. E, embora seja algo fantástico, eu sempre falo, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Como você mesmo falou, né, a sociedade vai mudando, os crimes vão aparecendo, e daí nós precisamos de novas ferramentas. As novas ferramentas são as leis. Mas como qualquer ferramenta, até dentro de casa, né, o que ela vai funcionar se você não deixar ela encostada e usar? Então, eu acredito que o mais importante agora, nós temos uma ferramenta, mas como ela será utilizada, né? Como o poder público, como a sociedade, como isso acontecerá para que, de fato, essa lei ela seja efetivada, porque ela está no papel, né? Doutora, eu sou testemunha de uma situação que aconteceu comigo ontem, tá? A respeito do ECA digital. Não escondo de ninguém, sou uma pessoa que trabalha com videogame, jogo jogos eletrônicos. Uma das produtoras, uma muito famosa, que é a Riot Games, ontem ela começou a colocar escaneamento facial, pedido de documentação, entre outras coisas mais. Esse é o caminho dessa lei atualmente? Porque, assim, jogo há mais de 25 anos, mas mesmo assim estão pedindo o escaneamento facial para eu poder logar o jogo. Esse é uma melhoria que veio com a ECA digital dentro dessa lei? Olha, eu ouso dizer, porque teve vários pontos que a gente vai falar, mas assim, eu ouso dizer que, no meu ponto de vista, na verdade, chama-se verificação de idade e vinculação de contas. Eu acredito que foi um dos pontos mais relevantes quando nós falamos nessa alteração. Porque antes, alguns sites que tinha classificação etária, bastava você colocar lá, daquela clicada, né, que é a autodeclaração, dizendo que você se declarava ter 18 anos, que você declarava ter 16, e assim sucessivamente. Agora, vamos ser sinceros, qualquer pessoa pode ir lá e colocar, mesmo porque com falta de controle parental, porque a gente sabe que os pais não fiscalizam, e é um assunto que eu acho importante a gente falar sobre educação digital dos pais, e é lá,
Quantas vezes você vai comprar uma bebida alcoólica lá, o que aparece? Você declara ter 18 anos, clica. Qual que é o controle que eles têm? Agora, para fazer qualquer outra transação, você demora um tempão, né, com a questão facial. Então, essa questão da identificação facial está sendo algo muito cobrado para a identificação de que se trata de pessoas que têm menos de 18 anos ou não. Então, esse é o ponto crucial. E vou te dizer por quê. Você falou em games, né, em jogos. Mas vamos pensar no outro lado, que são os sites pornográficos. Né, um assunto assim que geralmente é um tabu. Os sites pornográficos são os que são mais acessados por crianças e adolescentes. E quando fala criança e adolescente, não é aquele adolescente está com 16, 17, não. 9, 10, que entram e têm contato com aquele com conteúdo totalmente inapropriado. Eu costumo dizer, né, com a minha idade lá no passado, se um adolescente quisesse, ele tinha que pegar a revista Playboy do pai dele escondido, não era isso? Hoje, basta fazer lá uma pesquisa na internet que ele acha o conteúdo impróprio e ele pode entrar. E o que acontece? Parece uma coisa boba, né? Ah, não, agora ela vai falar sobre questões aí de moral, não tem nada a ver disso. Eu peguei uma pesquisa muito interessante, né, mostrando essa questão do acesso à pornografia a crianças e adolescentes. Então, uma pesquisa, ela mostrou nos Estados Unidos em 2023 que 70% dos adolescentes se dizem viciados em pornografia. 70%? Olha, para ser sincero, 73%. Muito Tá? alto. Sendo que começa aos 12 anos de idade, tá certo? Precoce. Daí nós tivemos uma ONG, Papo de Homem, com apoio da Globo, com a ONU, né? Nós também fez uma pesquisa com 400 adolescentes entre 13 e 17 anos, os meninos, tá? Aqui do Brasil. Nessa situação, a cada 10, 2 tinham coragem de falar, olha, eu sou. Aqui trazendo já a realidade para o Brasil. E você pode falar assim, mas Juliana, que problema tem, né? Os estudos mostram de maneira muito clara, porque o que mais acontece na internet hoje em dia é violência sexual. E o que vem acontecendo? Esses meninos que têm acesso, meninos e meninas, que têm acesso a esse conteúdo que é inapropriado, eles têm uma ideia muito errada do que seria um relacionamento entre homem e mulher. Porque esses vídeos geralmente é dominação, violência, e eles acabam reproduzindo, olha que absurdo, né? Reproduzindo. Então, quando eles vão ficar com uma menina, né? Eles acabam reproduzindo aquilo, porque para eles aquilo é algo normal. E está virando algo que deturpa realmente o comportamento, a vida dessas pessoas. E ainda com a questão, né, da internet conseguir mapear o gosto das pessoas, muitas vezes esses conteúdos eram entregues. Por isso a gente acredita que essa, dentre as outras modificações, está sendo muito importante. Vai dar um pouquinho de trabalho até para quem já tem mais de 18 anos, mas é uma conquista muito grande e tomara que não criem aí subterfúgios, né, para tirar isso daí. Então vai ter identificação facial para evitar o acesso a sites com conteúdo inapropriado. Participando junto com a gente é o Antônio Carlos, do Campolim. E ele diz o seguinte: doutora, bom dia. Com os avanços do ECA Digital, na tentativa de proteger crianças e adolescentes no ambiente online, até que ponto a legislação consegue, de fato, acompanhar a velocidade da internet? E ele complementa: e nesse cenário, qual é o limite entre a responsabilidade do Estado e o papel dos pais que ainda precisam orientar, supervisionar e impor limites no dia a dia digital dos filhos? Eu faço ainda um adendo com relação a isso. O ECA Digital é uma lei, mas a responsabilidade de supervisão é de pai, de mãe do responsável legal. Exato. Não, uma questão assim, essa questão, na verdade, é o ponto mais complicado de tudo isso. Porque o que acontece? Primeiro, isso que você havia comentado e ele também falou sobre a velocidade, né? O direito, ele se move de acordo com a demanda, ou seja, um crime chega na sociedade e você tem que adequar uma lei a ele. Só que aqui é uma maratona, porque o que acontece? Mal a gente dorme, tem uma outra tecnologia, uma outra fonte, e parece que vão criando maneiras de burlar aquilo que está seguro e assim sucessivamente, né? Começou com Deep Web, depois nem mais precisamos de Deep Web, mas enfim, esse sem dúvida nenhuma, eu acredito que é nosso desafio, principalmente agora com a questão da IA.
Porque nós não estamos acostumados ainda com o que a inteligência artificial trará. Ela já muda a voz, né? Cria vídeos com pessoas que não estão envolvidas. Tudo isso são fatores que não tem como nós conseguirmos falar de uma maneira precisa até que ponto uma lei conseguirá resolver isso. Agora, nesse segundo ponto, o que acontece? A lei veio e ela trouxe várias responsabilidades para a empresa. Porque antes, a responsabilidade era literalmente dos pais. Então, é mais ou menos assim, olhe para o conteúdo que seus filhos estão consumindo. A responsabilidade era deles. Como a gente já sabe, a falta que a gente tem de educação no sentido digital, o pai acredita que dentro do quarto ele está seguro. E ontem eu vi uma pesquisa muito interessante, que os médicos de pronto atendimento, quando chega uma criança com o queixinho sangrando aqui porque bateu, igual quantos, né? Meu filho mesmo cortou 3 vezes isso daí, diz que isso não acontece mais, porque diz que no ambiente de dentro da casa, quando os pais estão assim na rua, eles têm tanta preocupação com o filho que tropeça segura, que parece que até isso não acontece mais. No entanto, para evitar esse perigo da rua, esse perigo dos lugares tidos como violentos, os pais acabam acreditando que estando no quarto, meu filho está tranquilo, ou seja, existe uma falsa ideia que na casa o filho, a filha estão protegidos. E acabam largando, mal sabendo que ali, muitas vezes, não levou o filho fazer a sutura do queixo, mas chega com o pulso aberto numa tentativa de suicídio. Triste, né? Tem um médico falando isso. Então, o pai que acredita que o filho e a filha estão seguros no quarto, chegam com a filha numa automutilação, num suicídio. Então, olha que situação complicada. Mas, voltando a essa questão. Doutora, desculpa, Oi, antes a preocupação era a criança estar na rua, né? Era. No nosso tempo, na nossa Sim. época, né, Fernando Guimarães Douglas, a preocupação era estar na rua. Que hora que você vai chegar, que hora que você vai voltar. Não conversa vai com o joelho estranho. todo ralado lá, que você vai, Sim. pega... Que toda a diversão era através daquela caixa de papelão que você desmontava e ia pro barranco. Exato. Aí você via tudo ralado, a mãe ficava tudo preocupada. Hoje não, né? Hoje não, mesmo porque Topada é raro. jogando bola, né? Topada jogando Exato. bola. Hoje... A tampa do dedão, né? Tudo Não mais. converse Desculpa, com gente doutor. estranho. Olha, se vê um adulto parar para conversar com você, não conte onde você mora. Mas ninguém dá esse tipo de orientação para o filho que está no computador, que muitas vezes conversa e às vezes a pessoa está conversando fingindo que é criança, a gente, né, fingindo que é adolescente. Mas, enfim, essa lei, ela trouxe o seguinte, olha, o pai continua sendo responsável. Porque, vejam bem, contas dos menores de 16 anos precisarão ser ainda como? Com a titularidade do pai do responsável. Bom, então, o que adianta o pai, o responsável, entrar lá, fazer a conta e largar o filho mexendo no que quer? Adiantou? Não adiantou. Né? Então, agora... Só que agora a empresa passou, né? Então, todas as empresas que trabalham aí com internet, aplicativos, tudo que você possa imaginar, eles têm outras responsabilidades, que é essa filtragem da idade. Atualmente, se por acaso eles forem notificados sobre algo impróprio, eles têm que tirar, sob pena de ter que pagar uma multa bem alta, depois nós falamos sobre isso. Então, nós temos agora o pai, a empresa... e a sociedade, porque a sociedade tem que fiscalizar também. E quando nós falamos sociedade, entra a escola. Porque uma parte do dia, uma grande parte do dia, aliás, a criança e o adolescente fica na escola. Na escola, a maioria delas proibiu o uso de celular. Agora, tem até faculdades que proibiram, não é verdade? Agora é o seguinte, quando eles vão utilizar o que tem lá, ou no momento que eles podem utilizar, de que forma que eles podem utilizar? O que eles podem acessar enquanto eles estão dentro da escola? E, obviamente, aquilo que a gente chama de letramento digital, que eu acho que é um nome tão, né? Às vezes não é todo mundo que entende, né? Mas essa educação digital de levar para os pais, para os responsáveis, o verdadeiro perigo que tem ali na internet. Eu acho que muitos pais não têm noção dessa dimensão. Logo, para responder, né, o que esse ouvinte falou, nós precisamos ter o trabalho conjunto, pais, Estado na fiscalização dessas empresas e escola, né, a sociedade num todo. Enquanto a gente não tiver a união dos três, essa ferramenta ou qualquer outra lei que venha, ela vai ser inócua. Doutora, é importante destacar no começo da sua entrevista, e esclarecendo que não houve uma mudança do ECA, houve uma alteração para a adaptação da realidade. Essa é a questão, né, do Sim. ECA digital.
A questão ainda das crianças e dos adolescentes e a responsabilidade dos pais. A própria educação em si passou por uma evolução de que os pais precisam ser mais amigos dos filhos, né? Não ser aquela coisa opressora, o pai que está fiscalizando, a mãe que está fiscalizando, porque isso acaba até invadindo a privacidade dos filhos. Até que ponto a legislação permite essa tal privacidade chamada para os filhos? Existe esta observação, esta preocupação também com relação agora ao ECA Digital? Houve essa preocupação? A privacidade dos filhos. Até que ponto eu, pai, ou eu, mãe, posso interferir numa conversa, num diálogo do meu filho ou da minha filha com um amigo ou um grupo de amigos, ou às vezes em grupos de pessoas que eu não conheço, mas que ele está lá envolvido? Então, em relação, quando a gente fala de crianças e adolescentes, o pai ele tem total acesso a essa questão. Então, a privacidade, vamos pensar, ela existe para situações que, obviamente, todo mundo precisa ter, né? Uma hora que está tomando banho, uma hora que está no banheiro, né? Uma hora que está, eventualmente, conversando com uma amiguinha no quarto, não é isso? Não vai ficar o pai o tempo todo fiscalizando dessa maneira. Mas a fiscalização de conteúdo, assim, digital, no celular, é total. Então, não existe, assim, nada que se fale sobre quebrar a privacidade por conta do risco. Aí nós utilizamos a questão da balança, né? Então, nós temos direitos protegidos. Um direito que a gente tem, obviamente, é a privacidade das nossas conversas. Mas o outro, o pai tem responsabilidade do quê? De proteção ao filho, que essa é mais pesada, ela está mais no alto. Então, não tem saída. Se o pai, ele começa a perceber que a criança, que o adolescente fica muito tempo no quarto, ou que ele está usando palavras que eles não usavam antes, ou que agora, quando encontra, por exemplo, uma menina, usa, às vezes no carro, na volta, usa um termo, né, um termo chulo para falar de uma menina, né, ou para falar de uma pessoa com deficiência, ou até mesmo um comportamento, ficou violento, agora chutou o cachorro dentro de casa, porque tem pessoa que muda, até com o animalzinho. A gente tem caso horrível. Teve um caso, imagina que ele colocou o animalzinho no liquidificador, por conta do Discord, né, que tinha uma... Então, assim, o pai, ele é aquela pessoa, o pai, a mãe, o responsável, é aquele que consegue filtrar o comportamento do filho. É claro, muitas vezes nós somos enganados, claro, qualquer pessoa pode ser enganado por um filho, né? Mas se você se manter sempre atento, essa fiscalização, ela acaba sendo extremamente necessária. Olhar quantas horas você fica, o que está acontecendo, qual é seu grupo. Muitas vezes acontece numa escola, uma notícia, fulano fez isso. Qual que é, geralmente, a atitude dos pais? O meu não estava envolvido nisso, não. O meu não faria isso. Autodefesa. Autodefesa. O correto é chamar, né? Chama lá o filho e a filha, olha, o que aconteceu? Foi isso. Eu quero dar uma olhadinha nessa conversa. Eu quero saber se você também não está incitando esse racismo, essa misoginia. Eu preciso saber o que está acontecendo. E eu acho que aí não tem nada demais, né? Não tem nada demais. Eu acho que daí é uma nossa obrigação. Nós negligenciamos e vou dizer, somos até responsáveis por omissões, lembrando que dependendo dos atos infracionais que nossos filhos pratiquem, nossa responsabilidade é objetiva. Então, se você tem um filho lá praticando bullying, né, estupro virtual, que está tendo um crescimento assustador, né, 6 por noite, imagina, 6 por noite, 30 casos de maus tratos de animais por noite, fazendo aquilo que a promotoria passa, né? Então, dentro dessa ideia, se você não ficar atento a isso e, de repente, você, como pai, você não vai pagar pela pena do filho, ou seja, o ato infracional, quem vai pagar é ele. Mas os danos materiais e morais causados pela ação dos seus filhos vai bater na sua porta, né? E dependendo da sua condição social, da sua condição econômica, ela vai ser alta. Então, eu acho que assim, se não vai pela moral, que vá pelo dinheiro, né? Olha o que vai tirar do meu bolso. Infelizmente, às vezes é assim que funciona. 9h mais 5. Agradecer demais a participação, a presença da doutora Juliana Saraiva, advogada, presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB. De repente você tem alguma dúvida, quer tirar dúvidas em relação a isso? Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB Sorocaba, que fica aqui pertinho, inclusive a Cruzeiro FM. Qualquer cidadão pode entrar em contato para tirar dúvidas e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, né, doutora? Sim, inclusive a gente tem essa preocupação, a Comissão Infanto-Juvenil, especificamente, a gente tem muito essa ideia de levar
informação, porque a gente acredita que informação como a de hoje e a que vocês fazem todo dia ainda é a melhor solução. Porque existem outros canais para resolver a violência. A delegacia, o fórum, isso se faz quando tem criança e adolescente. Mas a informação, de maneira correta, não é em todo lugar que você tem. Então, eu acho que momentos como esses, e a gente promove bastante isso também na comissão, lá na UAB, são indispensáveis e é a nossa prioridade. Obrigado mais uma vez. Convite feito para que a senhora volte outras vezes, sempre tirando dúvidas do nosso ouvinte e dúvidas de todos nós em relação às questões envolvendo aí os direitos infanto-juvenis. Bom dia para a senhora. Eu que agradeço, ótimo dia para todos.